Olha, gente, já estão em vigor as novas regras para o serviço de atendimento ao consumidor. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre as novidades está o cancelamento de um serviço em qualquer canal disponibilizado pela empresa para contratação, inclusive pelas redes sociais. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com um especialista em direito do consumidor, Willer Fleury. Ele está aqui no nosso estúdio hoje para falar com a gente. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Obrigado. Então, como é que isso vai funcionar? Cancelar um serviço pelas redes sociais? A ideia dessa nova regra, que altera o Código de Defesa do Consumidor, é facilitar o acesso do consumidor às empresas, principalmente quanto à solicitação de dúvidas, questão de cancelamento de serviços. A ideia é facilitar o acesso do consumidor à empresa e aos canais de atendimento que ela possui. Então, as empresas podem, inclusive, fornecer a opção do fornecedor tanto pelo telefone, através de ligação telefônica, quanto pelas redes sociais para, por exemplo, fazer um cancelamento de um serviço. Tá explicado então, mas é o seguinte, eu só posso cancelar pelo mesmo canal que eu contratei, por exemplo, ou não? Essa medida, a intenção dela é justamente facilitar que o consumidor converse com a empresa de alguma maneira, não independentemente do canal. Isso, Wilker. Na verdade, a pessoa, nesse exemplo, ela pode fazer uma contratação pelo telefone e ele também pode fazer o cancelamento, que seja pela rede social ou pelo próprio telefone. Não fica vinculado ao canal que ele contratou, que seja o mesmo canal para o cancelamento. A ideia dessa regra é justamente facilitar, dar transparência e eficiência na tratativa das empresas com os consumidores. E tem uma questão que é importante informar, que ao primeiro momento, essa regra ela está voltada para as empresas que são reguladas. O que seriam essas empresas reguladas? São essas grandes empresas que oferecem serviços de caráter público, como temos exemplo dos planos de saúde, temos exemplos também aí das telefônicas. Então, essas empresas, elas são empresas reguladas, ou seja, no caso das telefonias, são reguladas através da Anatel. No caso dos planos de saúde, através da ANS. Então, essas empresas, como abarcam, têm um grande interesse pelo consumo desses serviços por parte da população, então, inicialmente, essas grandes empresas terão que se adaptar a essa nova regra instituída por essa lei e vão ter que, de uma certa forma, democratizar, dar mais transparência e eficiência para o acesso do consumidor à empresa e ao serviço. Quando a gente fala desse assunto, acho que o primeiro segmento que a gente lembra é justamente o das telefônicas, né? Das empresas de telefonia. Por quê? Eles oferecem muito serviço, os meios para a venda do produto são vários, né? É muito fácil a gente adquirir um produto, mas na hora que a gente precisa de um suporte técnico, precisa também de um cancelamento, a gente tem mais dificuldade. Então, com essas novas regras, a tendência é de que isso melhore um pouco para o consumidor. Com certeza. A ideia é facilitar o regramento no todo. Nós vamos passar certamente por um período de adaptação, até porque essas grandes empresas elas têm uma grande estrutura, têm um grande número de funcionários, porque por sua vez possuem um grande número de clientes. Então, passaremos certamente por um período de adaptação, onde essas empresas certamente oferecerão treinamento para esses colaboradores, bem como vão trazer suportes técnicos para atender esse consumidor e com o objetivo realmente de facilitar a vida do consumidor e de lhe dar garantias. Uma questão que também é importante ressaltar é que o consumidor ele terá direito ao acesso às gravações dos contatos que ele teve com a empresa através de um número de protocolo. Então, inclusive, conforme a regra prevê, essa gravação fica disponível por um prazo de até 90 dias. Então, para aquele consumidor que contrata um serviço, tira uma dúvida, renegocia ou negocia um contrato, é importante que ele, o Wilker, busque, dentro desse prazo de 90 dias, a solicitação da gravação desse contato dele. Porque caso ele precise reclamar esse direito, reclamar aquele combinado, fazer valer aquele acordo, ele terá essa gravação disponível e a empresa terá 5 dias para disponibilizar esse conteúdo para o consumidor. Só lembrando, essa questão da gravação das ligações e do consumidor poder requerer essa gravação, já existe, né? Ela já existe. Uhum. Muitas práticas que estão previstas
nessa nova regra, ela já existe na prática. Entretanto, era de uma forma espaçada. Então, a ideia dessa lei, certamente através dos especialistas que são vinculados ao Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, resolveram por bem ali, nesse ideal, consolidar essas regras, para que ela passasse a valer de uma mesma maneira para todas as empresas. Meio que dá uma padronizada ali, né, na forma de atender o consumidor. E essa medida, ela tem alguma ligação com a Lei Geral de Proteção de Dados? A gente sempre fala muito sobre a LGPD e aí o pessoal às vezes não entende direito o que é. Essa medida agora, ela tem alguma coisa a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados ou não? Não diretamente, mas os dados, por consequência, estão envolvidos nessa relação. Então, os dados, eles serão do cliente, no momento que você está fornecendo seus dados nesse atendimento, a partir de então, seus dados estarão sendo gerenciados por essa empresa. Então, há sim o cuidado com os dados, o qual a empresa deve seguir a lei específica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então falada aí LGPD, né, por todos nós, e os dados também serão tratados e devem ser gerenciados da forma que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê no tratamento no momento desse atendimento. Essa medida ela foi anunciada nesta semana, né? Ali no início da semana, terça-feira. Já está valendo? As empresas já precisam cumprir ou tem um prazo ali? Não tem um prazo para elas se adaptarem, não. Então, se o pessoal de casa está acompanhando a gente, o saque da empresa que ela é cliente, ele não cumprir essas regras, o que ele deve fazer? O que esse cliente pode fazer? Primeiramente, ele deve. É uma coisa que nós aconselhamos muito. Às vezes, a gente tem uma cultura, não de todas as pessoas, mas de achar que não vai dar em nada, reclamação. Deixa para lá. Isso. Mas é justamente, Wilker, essa ideia que essa nova regra vai trazer. Uma vez uniformizado, padronizado o tratamento desse acesso ao consumidor através do serviço de atendimento das empresas, o próprio Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, ela quer ranquear e ter índices dessas empresas. Por exemplo, qual é a empresa mais reclamada? Qual é o tipo de reclamação mais recorrente dessa empresa? Por exemplo, telefonia, tal empresa está tendo muitas reclamações por conta de falha no sinal da telefonia. Então, nesse gerenciamento que vai ter através dessa regra, o Ministério da Economia vai poder observar, fiscalizar e saber, através dessa vez, de dados mais concretos, quais são as reclamações por cada empresa. Essas reclamações que partem por iniciativa dos consumidores. Então, caso a empresa não cumpra, deixe de cumprir alguma coisa, com relação ao próprio atendimento do serviço do consumidor, que foi instituído agora por essa nova lei, ele pode reclamar o descumprimento nos canais que o consumidor tem disponíveis, que são canais do próprio governo. Que temos a plataforma do consumidor.gov, qualquer pessoa pode acessar a internet e jogando as informações consumidor.gov, ele vai fazer uma reclamação e a partir disso, esses índices serão tratados e as empresas fiscalizadas e com a ideia médio e longo prazo será uma melhoria no geral para os consumidores. Tomara, né, que as coisas melhorem para nós consumidores, que a gente paga caro, né, pela maioria dos serviços e não consegue às vezes um atendimento quando precisa. Informação sobre tempo de espera, acho que essa é uma das reclamações mais comuns quando a gente fala sobre o serviço de atendimento ao consumidor de várias empresas. Tem alguma regulamentação nova para essa questão? Muda alguma coisa? O que a regra traz é que o consumidor que faz, no caso, uma procura, seja pelo telefone, ele deve ser informado qual é o posicionamento e possível tempo de espera dele naquela fila. Então, ela prevê essa transparência para que o consumidor saiba se ele vai ser atendido em 1 minuto, 2 minutos. Às vezes, nós sabemos que vira uma saga esse tipo de atendimento. Então, se você estiver com muita pressa e faltar, exemplo, você não poderá esperar os 5 minutos que lhe foi avisado, você pode ligar depois e buscar um horário de menor fluxo ali. Tem gente que fica a manhã toda para falar no atendimento, né? Agora eu quero saber um pouco sobre as regras para publicidade sem consentimento do consumidor. Isso gera muito transtorno, muito problema. Tem muita gente que reclama, né, das mensagens, reclama também das ligações insistentes. Isso também é regulamentado de alguma forma? Quais são os direitos do consumidor nesse sentido? As regras de publicidade, especialmente
No momento que o consumidor procurar o serviço de atendimento, é previsto que, nesse momento de fila de espera, a gente está ali 2, 3 minutos aguardando ser atendido, a empresa não pode veicular publicidades para que você ouça naquele momento. Então, quando você está aguardando esse atendimento, a empresa, ao passo que ela não pode veicular publicidade, ela pode, porém, te trazer informações úteis ao seu contrato ou informações úteis ao consumidor no geral. Então, isso prevê para, talvez, o consumidor não ser assediado a todo momento, no sentido dessa abordagem excessiva de publicidades. Então, isso evita que você fique, além de ter que esperar, não tenha que ficar ouvindo publicidades que você não tem interesse naquele momento. Certo. E aquelas mensagens no WhatsApp? Porque muitos atendimentos hoje são feitos dessa forma, né? A gente manda um oi lá e aí vem aquela sequência de mensagens eletrônicas, o atendimento ali é feito, depois de finalizado, dias depois a pessoa começa a receber mensagens, publicidade dessa empresa. Isso pode acontecer? Não pode? Eu posso reclamar? Não pode. A empresa, para receber publicidade, deve ter um dever de transparência com o consumidor. Esse dever de transparência, ele é trazido tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto para essa nova regra do serviço de atendimento ao consumidor também. Então, nesse dever de transparência, isso vem para tanto democratizar essa relação de cliente com o fornecedor. Tá certo, doutor Willer Fleury, especialista em direito do consumidor, muito obrigado pelas suas informações, esclarecer um pouco sobre essas mudanças, né? Algo que vai impactar com certeza na nossa vida, a vida de nós consumidores. Até uma próxima oportunidade, viu? Até a próxima, Wilker. Estaremos aí.